Saíram aqui duas matérias preocupantes referente a, bom, desvivamento de crianças aqui no Japão, porque ainda é maio, aliás, ainda é março, e fala-se de recorde de desvivamento por conta própria de crianças ali entre ensino, como é que é? Elementar, né? Primeiro ano até o ensino superior, que é o colegial. E aí, cara, tem um negócio muito louco que o pessoal tava comentando aqui, que eles bateram um recorde de 538 neste ano. Só que se você ainda está em março, você ainda está no começo do ano. Ou seja, acho que tem, assim, tanta pressão e coisa acontecendo, talvez estresse ali no mundo com os pais por conta da situação do Japão, que as crianças não estão conseguindo tancar. E aí, para quem quer saber um pouco mais sobre como que é a vida de estudante japonês aqui, eu vou comentar um pouco a respeito. Eu sou o Anselmo Saito e eu moro aqui no Japão como engenheiro de software, já estou pouco mais de um ano, e eu consigo entender um pouco o que essa galera tá passando, porque os estudantes aqui no Japão, eles praticamente não têm vida, dependendo da escola. O, é requerido que o estudante ele siga algumas regras bem estritas. Se eu não me engano, mesmo na primeira escola de criança, que eles chamam de nursery school, creche, lembrei, creche. Mesmo na creche, você já tem um pequeno estresse. Por exemplo, tem algumas regras de que a criança tem que levar toalha na medida correta, o lápis e o caderno tem que ser de um certo formato, tem que ter todo um padrãozinho, senão não pode participar da creche. Então já começa a cagada ali, né? Você tem toda essa restrição, não é restrição, essa rigidez com algumas regras que já te dá uma certa estresse, principalmente para os pais, né? Os pais que estão comprando na hora, eles têm que ficar de olho nesses detalhezinhos, senão o dono ali da creche já vai ficar caindo em cima. E aí é um pé no saco, né? Que diabos, por que diabos eu tenho que me preocupar com o tamanho de uma toalha, por exemplo? É meio surreal. E aí, à medida que a criança ela cresce, vai aí para ensino fundamental, ensino médio, e, bom, aqui tem um nome diferente, né? Não é ensino fundamental, é ensino médio. Mas à medida que a criança vai evoluindo na escola, existe mais e mais cobraçõezinhas nesse sentido. Uma diferença grande para o Brasil é que, e eu até falei com a minha namorada, é o tempo de escola. Como assim? Lá no Brasil, dependendo da escola, você fica entre 9, não, entre 7 e meio-dia. Eu acho que era isso que eu passei boa parte do meu tempo de estudante. Eu ia para a escola ali, começando umas 7 horas da manhã, 7, 8. Eu acho que era isso. Eu ia nessa faixa de tempo, não tô lembrando. Terminava meio-dia. Eu lembro que eu saía meio-dia, eu saía correndo da escola para ver a TV Globinho ainda. Naquela época, para quem não lembra, passava alguns animes, Dragon Ball, Digimon. Era bacana. Aí você passava o resto da tarde jogando com a galera, jogando games no meu caso. Ou de repente chamava a galera para jogar um vôlei, eu curtia bater um vôlei com a galera. E você tinha um tempo ali para você aproveitar sua criancice, né? Aproveitar seu tempo de ser jovem. Agora, aqui eu tenho minhas dúvidas, porque vira e mexe, eu vejo estudante voltando da escola no horário que eu estou voltando do trabalho, então é ali por umas 5h30, 6 horas, o que é bastante louco, às vezes até um pouco mais tarde. E quando eu questionei isso, é porque os estudantes estão na escola até esse horário. Então, seja estudando ou de repente participando de alguma atividade em grupo, né? Eles têm bastante grupos de atividade, seja física ou estudantil.
Então, à medida que eles entram na escola, eles já têm todo um horário semelhante a de alguém que está no mercado de trabalho. Então, não tem tanto esse contato entre a criança e a família, dependendo da escola. Eu digo dependendo da escola porque a impressão que dá é que é a maioria. Eu não sei se existe exceção nesse caso. Eu vejo que existe uma grande quantidade de estudantes que eles ainda estão vagando por aí com uniformezinho, tudo certinho, nesses horários um pouco mais, mais tarde. E aí você tem também uma outra notícia que acho que conversa um pouco, que é o tempo de tela aumenta para recorde entre estudantes de todos os níveis, né? No comecinho até o final. Então, eu não vou falar um pouco daquela matéria, porque tem assunto para falar bem mais, então eu quero me focar nessa aqui, que é referente ao churrascamento de criança, porque é, aquilo ali é só um adendo. Você tem as crianças que passam um pouco mais tempo, né? Porque o número de horas ali é de 7 horas por dia. Então, cada criança ali, hoje em dia, passa em média 7 horas com o tempo de celular por dia, e aí fala que eles estão usando muito IA, porque eles têm que estudar, interagir, às vezes é até passatempo, e fala um pouco das consequências disso, né? Mas eu não quero trazer esse ponto, eu quero trazer o ponto de que o, o estudante ele tem uma massiva pressão no dia da semana para cumprir com essas regras e assim diretrizes da escola, sem falar a própria competição nas provas, nos testes e exames. Assim, os testes e exames, se eu não me engano, você tem até o ranking, você tem a competição ali para ver quem está em primeiro, quem está em último lugar, tem aquele shamezinho básico também, se você é o cara do último lugar. Então, assim, eu era alguém que eu curtia a competição. Para mim iria ser maravilhoso. Agora, se você pega uma boa parte da criançada que não é tão chegada nisso, é pedir churrascamento se os pais pressionam a tal ponto para que você vá bem nesse ranking, né? E é meio louco você tentar forçar essa cobrança num sistema o japonês que anda meio que mal das pernas, né? Porque por que que você vai de repente trabalhar assim, pegar tão firme com a questão de estudo, ver um monte de caralhada de coisa que você nem vai usar tanto assim na sua profissão, sendo que hoje em dia você tem profissões como engenharia de software, que a galera consegue aprender por conta própria e entra numa empresa e você literalmente é um estrangeiro que vem para cá e trabalha nessas empresas por falta de estudante nessa área. É, fica meio que sem sentido você se dedicar tanto a ponto de querer se churrascar na escola com assuntos nada a ver, sendo que você pode estudar por conta esses temas um pouco mais relevantes. Isso quando você não é herdeiro, né, um riquinho que de repente consegue aprender como empreender através dos pais e aí tocando o negócio por conta própria, né? Eu acho meio punk, né? Assim, é claro que não é a maioria, ainda bem que não é a maioria das crianças que estão se desvivendo, mas é um pouco preocupante de que você esteja tendo um número crescente quanto a isso, né? E aqui soma-se também a variável pais, porque os pais eles não têm tanta presença nesse sentido, né? Você não tem o, o tempo de paz após o expediente das 12 horas de escola. Eu, por exemplo, eu lembro que depois que eu chegava na escola, eu tinha minha mãe presente. Então, eu tinha bastante contato com a minha mãe após o, as 12 horas ali de escola. Só que aí você olha para a situação de estudante que só vai estar de volta a casa ali pelas 6 da tarde.
você pensa que você não tem tanto relação direta com os seus pais, né? Você, de repente, está na situação quase como um trabalhador, extremamente cansado, e aí não dá para você, de repente, tancar o afeto dos pais, sendo que você só quer chegar, tomar um banho, dormir. Às vezes tem tarefa de casa também. Eu lembro que tem uma situação que minha namorada falou, que dependendo da escola eles pegam pesado em tarefa de casa, então depois das 6 horas você tem que pegar e estudar, fazer tarefa de casa. É rígido e quem se adapta nesse sistema, eu acho que consegue tancar bem a sociedade japonesa, mas lembra-se que você está num país de primeiro mundo que o perfeccionismo ele é bem visível em tudo que você vê, né? Como um estrangeiro que vem e visita aqui a turismo, você vê que tudo é muito bem planejado. Então, isso se deve à cobrança extrema nesse mundo escolar e mundo profissional. O Tem um lado positivo de que você vai se tornar um profissional que vai conseguir contribuir para isso, se você conseguir passar por essas etapas. Mas eu vejo que é bastante preocupante, porque é bem comum de você vai, ouvir histórias ou estar próximo de alguém que conhece uma criança que se churrascou. E eu acho que tá difícil até para os pais, porque houve-se também situações onde a família se churrasca em conjunto, porque você não tem condições de manter ali as despesas da casa. É um problema meio que, assim, bem grande, porque você já tem o declínio de nascimento de japoneses, e os que têm estão se deixando levar para outra vida. Agora, qual que é a solução para isso aqui? O que eu penso? Você tira um pouco essa cultura de trabalho absurda que existe entre os japoneses. Eu não quero mais estudar japonês, porque boa parte dos melhores empregos você consegue falando inglês aqui no Japão. E aí, se você sabe japonês, você vira isca fácil para essas empresas japonesas que vão literalmente eu queria usar um palavrão aqui, mas zoar sua mente, né? Zoar sua mente por você trabalhar das 9 às 9 da noite, literalmente. E esse tipo de empresa ele é bastante comum, é a cultura aqui no Japão. E eu acho muito louco isso ser normal, porque você não tem tempo praticamente mais nada e as crianças ficam largadas por conta disso, dessa rotina. E você tem também a questão do filme que vira e mexe, você tem essa cobrança em cima das mulheres, falando que elas têm que ser um pouco mais semelhantes aos homens, que elas têm que ir para o mercado de trabalho. Então, assim, se para o homem já é um negócio ferrado, para a mulher ferrou ainda mais. Por que que ela vai pensar em ter criança se você tem essa pressão maluca, né? Então, você precisa, nesse país, de fazer duas coisas para resolver esse negócio. Você corta a cultura de trabalho massiva, que aí você vai ter tempo de família para evitar essas loucuras que é o desenvolvimento batendo recorde. E segundo, você para de empurrar a agenda feminina, porque isso aí também contribui para você criar mais tensão e estresse ali entre as famílias. Bom, se algum louco conseguiu tancar uma femimi na família, né? Mas eu vejo que é um problema também que só vai cagar a sociedade japonesa. Mas essa aí é a minha visão como morador, observando a sociedade japonesa no meu dia a dia e também interagindo com minha namorada para confirmar os fatos. É, eu vejo que essa é a solução, mas é pouco provável que o Japão siga esse caminho que eu
sugeri aqui porque ele precisa pagar as contas dos Estados Unidos e dos outros países que ele quer pagar de bom moço, sendo que ele não tem como tancar nem o próprio país com essa com essa moeda aqui. Mas, enfim, desabafo para outro vídeo. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, deixar o joinha e te vejo na próxima. Falou, até mais, até a próxima.